A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 7 e versículo de número 1 ao 7, que vai nos dizer assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outreiro de More. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, este porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Às vezes as direções de Deus não vão fazer sentido para nós. Muitas vezes vamos olhar e vamos pensar que o que Deus está falando é o quê, irmãos? Loucura. Por quê? Porque você observa aqui, no caso de Gideão, que ele tinha um exército com muitos homens que estavam com ele. 32.000 homens. Mas Deus deixou bem claro, tem muita gente com você. E eu não gosto de trabalhar com muito para que o ser humano não venha ganhar o quê? Os méritos, as honras. Porque o ser humano é assim, irmãos. Onde há possibilidade, o ser humano gosta de tirar o quê? Vantagem. Dizendo, foi a minha mão, foi o meu braço, fui eu que fiz, fui eu que indiquei. Aí Deus permite, irmãos, a possibilidade de ser retirada da nossa história para que possamos entender que é tudo para a glória dele. Declare comigo: tudo na minha vida, é para a glória de Deus, aleluia. Tudo na minha vida é para a glória de Deus. Deus está tirando muita coisa da sua história e você não está entendendo. Você acha mesmo que aqui Gideão estava entendendo o que Deus havia dito para ele? Claro que não, irmãos. Tinha um exército com Gideão, mas o Senhor disse: tem muita gente, Gideão. Se eu deixar o povo vencer com este tanto de gente que está aí, os israelitas, eles vão dizer que foi a própria mão deles que livrou a eles. Você entende por que Deus tira a possibilidade, irmãos? Humanamente falando, você entende por que é necessário a impossibilidade de chegar? E você reclama às vezes da porta fechada. Você reclama da situação adversa, você reclama porque o milagre não tem como acontecer, porque é impossível. E Deus está dizendo, o cenário perfeito para que opere milagre é o cenário impossível. Porque o possível você faz. O possível nós fazemos, mas o que é impossível só Deus pode fazer. E hoje Ele te convida a analisar esta palavra. A olhar para a história de Gideão e ver como o Senhor limpou da Ramanda Candarai a história dele até a vitória grande chegar nas mãos dele. E assim, exatamente dessa forma que Deus está fazendo com pessoas que estão me ouvindo agora. Ele está limpando a sua história, ribiais decai. E você não está entendendo porque cada dia que passa parece que o cerco está fechando mais. E você diz assim: meu Deus, ao invés das coisas melhorarem, elas só estão piorando. E Deus está dizendo: não estão piorando, elas estão se tornando o cenário perfeito para que eu opere milagres.
Declare comigo: as coisas não estão piorando. O cenário está perfeito para o milagre. As coisas não estão piorando. O cenário está perfeito para o milagre. Você vai ver aqui, irmãos, que começa uma limpeza no exército que estava com Gideão. E a Bíblia diz, irmãos, que 22.000 voltaram. Os covardes e medrosos, 22.000, iriam atrapalhar. Você observa que a limpeza de Deus é perfeita. Imagine homens medrosos e covardes quando vissem, irmãos, o exército enorme dos inimigos. Porque o exército era tão grande, que era como areia, irmãos. Era um exército sobremodo numeroso que vinha contra os filhos de Israel. Então, se esse povo, esses 22.000 aqui, descessem juntamente com Gideão para a batalha, eles iriam correr, iriam atrapalhar, eles iriam se amedrontar. Então, o que Deus faz é perfeito. Deus tirou os medrosos. Deus só tira da minha e da sua vida aqueles que não estão compatíveis para com a promessa dele. Aqueles que ele sabe que não estão aptos para viverem o que ele tem para nós. Então não reclame das limpezas, não reclame das quebras de aliança, não reclame, porque muitas vezes Deus, ele vai remover pessoas do seu caminho antes de te entregar milagres. Primeiro Deus faz uma limpeza, depois Deus entrega milagre. Declare comigo: a limpeza de Deus é para o milagre acontecer. A limpeza de Deus é para o milagre acontecer. O milagre só vai acontecer depois que Deus limpar. Gideão não teria vitória com os 32.000. Se Gideão ficasse ali insistindo, ele só iria perder batalha. Se você ficar insistindo em alianças, em portas que Deus fechou, em pessoas que Deus está tirando da sua vida, você só vai perder batalha. Rabasturianda Candaraia. 22.000 covardes e medrosos voltaram. Aí só ficaram 10.000, irmãos. Mas o Senhor ainda fala com Gideão dizendo: ainda há povo demais. Tem muita gente aí, Gideão. Eu não vou trabalhar dessa forma. Irmãos, eu acho isso aqui lindo. A forma que Deus, ele trabalha. Eu acho lindo o quanto Deus, ele é detalhista. Dizendo para Gideão aqui: ó, Gideão, tem muita gente. O que eu quero fazer, Gideão, não é para a glória do homem, mas é para a glória dele, do Senhor. Ele deixou isso bem claro aqui para Gideão. Gideão, agora você vai ver quem são os distraídos. Eu tirei os covardes e medrosos. 22.000 voltaram. Você viu que eu tinha razão. Agora quem vai sair, Gideão, são os distraídos. Porque, irmãos, gente distraído na batalha vai o quê? Atrapalhar. Gente distraído na batalha vai o quê? Perecer. Gente distraído na batalha vai ser o que? Tropeço, irmãos. Então tudo aquilo que for tropeço, Deus remove. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Deus, ele falou ali com Gideão, e Deus disse: eu vou mostrar quem vai com você. O que eu disser que vai com você, vai. Mas os que eu disser não vai contigo, estes não vai. E assim aconteceu, irmãos. Deus não deixou todos que estavam ali irem com Gideão, mas tinham selecionados. Tem os selecionados para ficar com você. Tem os selecionados para sentar na mesa da sua honra. Tem os selecionados para continuar na sua vida. Só vai ficar na sua vida os selecionados. Declare comigo: só vai ficar na minha vida quem Deus selecionar. Isso é lindo, irmãos. Só vai ficar na minha vida quem Deus selecionar. Quem Deus vê que está apto, fica. Mas quem Deus vê que vai atrapalhar, Deus remove. O número, irmãos, dos que pegaram a água e pegaram e lamberam a água sem perder a atenção foram 300. Mas os outros 9.700 se abaixou de joelhos para beber a água. Ou seja, se distraíram, estava ali, ó, de cabeça baixa. Se o exército inimigo viesse, eles seriam atacados e morreriam. Então eles se distraíram, os distraídos saem. Mas aqueles que estão atentos, aqueles que estão sensíveis, aqueles que estão aptos, ó, no campo de batalha, sem perder a atenção, são os que ficam. São poucos, mas são o suficiente. Pare de achar que Deus trabalha com quantidade, meu irmão.
Deus trabalha com qualidade. Rabaia, candorasturianda, raiacai. Muitas vezes pensamos que Deus ele trabalha com a quantidade. E quando nós vemos a quantidade diminuindo, a gente fica o quê? Desesperado. Deus, como é que o milagre vai acontecer? A quantidade está diminuindo, a porta está fechando. E Deus está dizendo para você, hoje eu não trabalho com quantidade. Eu trabalho com qualidade. São 300 de qualidade. São 300 que não perdem atenção. São 300 que permanecem da raço candaraia, em posição de batalha. São os 300 que eu, o Senhor, vou te fazer vencer com eles. Porque aquela vitória não era de Gideão e nem do exército, nem dos homens, mas era do próprio Deus. Você tem que entender que tem vitórias na sua vida que é do próprio Deus. Declare comigo, a vitória na minha vida não é minha, é do meu Deus. A vitória na minha vida não é minha, é do meu Deus. A vitória é do próprio Deus. Aqui Gideão tinha que entender que não era a força do braço dele, não era a quantidade, mas era a palavra de Deus. Quando você entende isso, você para de ficar tentando incutir na sua mente como vai ser o milagre. Porque a porta fechou, porque fulano saiu da sua vida, porque ciclana te abandonou. E você diz, meu Deus, como é que vai acontecer milagre? Deus está dizendo, eu não preciso do homem para operar milagres. Eu não preciso de quantidade para operar milagres. Eu não preciso de porta aberta para operar milagres. Eu não preciso de cenário perfeito para operar milagres. Eu chego no meio da impossibilidade e faço o milagre acontecer para que todos saibam, inclusive você, que foi a minha mão que fez, não foi a sua mão e nem os outros que lhe ajudaram para você chegar. Todos aqueles que vierem para tentar roubar a glória de Deus na nossa vida, Deus vai tirar, irmãos. Porque a glória dele, ele não dá a ninguém. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que não dá a glória dele a ninguém. Eu sirvo a um Deus que não dá a glória dele a ninguém. Versículo 7. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens, com estes 300 que lamberam a água, eu vos livrarei. Eu vos livrarei. Você vai ver o Senhor dizendo aqui, ó, eu, Senhor. Não era e eles te livrará. E eles livrarão Israel das mãos dos midianitas. Não, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Eu é quem vou fazer, sou eu quem vou livrar, sou eu quem vou entregar os midianitas nas vossas mãos. Então a glória era inteiramente de quem, irmãos? Do Senhor. É por isso que Deus fecha portas, irmãos, para que a gente entenda que a honra, que a glória, que o domínio, que a adoração é dele, é tudo por ele, para ele, porque dele são todas as coisas. Então Deus às vezes permite o cerco fechar para que a gente entenda que é ele quem nos dá vitória. E Deus deixou bem claro, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Ou seja, eles não estão aptos e eu não quero eles na batalha. Você entende que é Deus quem dita quem fica e quem sai na sua vida? É Deus quem dita, irmãos, quando nós temos um propósito de Deus, uma promessa de Deus na nossa história. Como Gideão foi chamado aqui para uma liderança, né, para ser um juiz, quem iria ditar as regras era Deus. Tem pessoas aqui que Deus chamou você com promessas, com propósito. E é Deus quem vai ditar quem fica e quem sai. Vai chegar um momento que Deus vai dizer assim, ó, e esses aí se retire. E esses aqui eu não quero. E este lugar aqui eu fecho a porta para você não entrar porque eu não quero você lá. E você não vai entender muitas vezes a limpeza de Deus, mas eu vou lhe dizer uma coisa, a limpeza de Deus é necessária para que a gente possa viver os propósitos dele e o nome dele seja glorificado, porque, irmãos, ele é o general de guerra. Então é ele quem dita o que nós devemos fazer diante da batalha, não somos nós mesmos. Declare comigo, não sou eu quem dito o que tem que ser feito na batalha. Quem dita é Deus. Não sou eu quem dito o que tem que ser feito na batalha. Quem dita é Deus, ou seja, quem fala é Deus, quem ordena é Deus, quem manda é Ele. E nós só temos que fazer o que, irmãos? Obedecermos aquilo que Ele designa para a nossa história. Porque Ele sempre sabe o que está fazendo. Ele sempre sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. 300 parecia ser impossível. Mas Deus já havia determinado a vitória. Porque a vitória aqui não era de Gideão. Você olha para o seu cenário e diz, mas irmão, que eu tenho é tão pouco. O que eu tenho é tão impossível para acontecer milagre, é assim tão difícil. E Deus está dizendo, pois esse é o cenário perfeito.
Esse é o cenário para que eu venha trabalhar por você. Este é o cenário para que eu venha glorificar o meu nome na tua vida. Porque, irmãos, Deus, ele é Deus de impossível. Deus, ele é Deus que trabalha a favor daqueles que confiam nele. Então, confia no Senhor. Descanse, porque Deus tem reservado para a sua vida milagres e vai acontecer no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Mas é ele quem garante a sua vitória. Quem deu vitória a Gideão, irmãos, aqui foi o próprio Deus. E quem vai dar vitória a você será o próprio Deus. O próprio Deus está tomando a batalha nas mãos e ele diz para você: eu limpo a sua história. Eu permito a impossibilidade na sua vida para que você entenda que a glória é inteiramente minha na vitória que você vai receber. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por nos mostrar que a limpeza é necessária. Muitas vezes, Senhor, não compreendemos aquilo que o Senhor faz, as direções que o Senhor nos entrega, mas como um general de guerra que não perde batalha, o Senhor das instruções perfeitas. E nós só temos que obedecer, porque a vitória é inteiramente tua, a honra é inteiramente tua. O Senhor é um Deus que trabalha de maneira especial. E da mesma forma, que o Senhor trabalhou aqui, Pai, a favor de Gideão, com os 300, meu Pai amado, que estava com ele. Assim o Senhor está trabalhando no meio da impossibilidade, com pouco que a tua filha tem, com pouco que o teu filho tem, para que o milagre aconteça e para que eles reconheçam que não foi o homem, para que eles reconheçam que não foi a força do braço deles, mas foi o Senhor. Foi o Senhor quem glorificou o teu nome na história deles, com um milagre extraordinário que está às portas de acontecer. Porque eu creio, eu profetizo, Pai, que o sobrenatural acontecerá. Uma grande vitória que vai deixar os teus filhos perplexos diante daquilo que o Senhor fará, porque a situação é impossível, mas o Senhor é o Deus que trabalha com pouco em meio à impossibilidade e glorifica o teu nome. Deus, obrigada. Obrigada por remover todos aqueles, meu Deus amado, que não estão aptos, todos aqueles que não são para estar na nossa vida, todos aqueles que vão atrapalhar os propósitos do Senhor na nossa história. Obrigada por retirar do nosso caminho e da nossa vida. Oh Senhor, obrigada pela tua limpeza, porque a limpeza é necessária para que o milagre venha acontecer de maneira perfeita, como o Senhor designou para a nossa história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele está no controle de tudo.
que mesmo que pareça, humanamente falando, ser impossível algumas causas serem ganhas com as instruções que Deus está lhe dando, obedeça o que Deus está falando, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Quando Ele quebrar alianças na sua vida, deixa Ele quebrar. Quando Ele tirar você de lugares, deixa Ele tirar. Quando Ele permitir que a situação fique impossível, deixa Ele permitir, porque Ele está armando o cenário perfeito para que o seu milagre venha acontecer. Gideão teve uma grande vitória somente com 300, porque a vitória não era dele e não era dos 300, mas era do próprio Deus. Essa vitória que você vai receber não é sua, não é da força no seu braço, não é daqueles que te cercam, mas é para a honra e glória do próprio Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.